Gostaria de compartilhar com vocês algo de Deus que possa colaborar, né, nesse ano 2026 em ajudar pessoas que, com certeza, como eu, todos são, vivem seus dilemas, vivem suas circunstâncias, né? Mas uma coisa eu quero dizer a você que é uma maneira de sobreviver, de viver uma vida que ela só é encontrada naqueles que confiam no Deus Todo-Poderoso. Então eu venho aqui falar para aqueles que creem em Deus, ou para aqueles que, mesmo que tenha dúvida que existe um Deus, ao me ouvir, que Deus possa lhe tocar, né? Eu sou uma pessoa que, desde meus 11 anos, quando eu encontrei uma Bíblia e comecei a ler, ali minha vida foi transformada no sentido de que vi que há uma esperança, né? Mesmo novinha, eu era uma pessoa meio, como é que se diz, que tinha uma necessidade, um vazio dentro de mim, que eu não sabia de onde vinha, de onde adquirir, né? Sendo tão nova, não tive nenhuma experiência, né, que levasse àquela condição. Mas, quando eu peguei a Bíblia pela primeira vez, algo chamou minha atenção. E continuei. E lembro que, aos meus 15 anos, eu tive aquilo que a Bíblia fala, nascer de novo, né? Jesus falando para Nicodemo no capítulo 3 do livro de João, do Evangelho, né? Que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a minha experiência foi muito emocionante, né? Mudou a minha história, não mudou a minha circunstância, mas mudou dentro de mim algo que fez com que eu me conduzisse de uma forma que a circunstância já não me destruía, não comandava a minha vida, né? Porque eu tinha para onde recorrer, né? E me tornei missionária, né? Deus, tudo foi sobrenatural na minha vida, tudo. Meu casamento foi sobrenatural, estar no Japão foi sobrenatural, né? E, graças a Deus, me aprofundando em Deus por causa de questões de saúde, sofri muito com a questão de saúde. É, tenho que resumir porque o tempo não vai dar para falar tudo, né? Mas quero dizer a você que, como eu disse, nasci de novo aos 15 anos, né? Quando eu estava mais ou menos 20, 21 anos, foi logo quando eu casei, né? Muitas coisas estavam acontecendo que eu não estava entendendo, né? Porque a Bíblia falava uma coisa, a Bíblia fala que Jesus levou todas as minhas enfermidades, e agora eu estava enfrentando enfermidades que eu não estava entendendo. Principalmente quebrar ossos, né? Eu quebrava um osso, consertava, quebrava outro e assim sucessivamente, né? E aquilo me deixou meio com um dilema. Que isso? Se eu sou filha de Deus, se Jesus já levou minhas enfermidades, por que eu estou vivendo, né, tudo isso, né? E graças a Deus, quando eu comecei a buscar mesmo a Deus, porque eu entendi que eu precisava mudar a maneira de pensar, né? Eu estava misturando, né, fé e circunstância. Meus olhos estavam vendo, é, crendo que Deus levou minha enfermidade, mas quando eu olhava, né, para a minha circunstância, ela me paralisava. Então, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aquele que crê verá a glória de Deus. Então, eu precisava compreender o que era de fato crer, né? E resumidamente descobri que crer não tem nada a ver com o que eu sinto, com o que eu pense, com o que eu toco, né? A fé é com o sexto sentido. Como não? É o sexto sentido, né? É a única coisa que funciona para a vida espiritual, para as coisas espirituais. Então, como é que se diz? Foi um processo de vigilância, tá entendendo? Porque quando você olha para a circunstância, de certa forma, você não está vivendo pela fé, você está vivendo pela circunstância, está vivendo pelo sentido, né? E a fé, ela não opera quando a gente coloca nossos olhos naturalmente. Então eu tive que aprender isso com Deus, com o Espírito Santo, que é o nosso professor, que a Bíblia diz, que é o nosso mestre, que é aquele que nos guia, que é aquele que nos fala lembrar todas as coisas, né? Aquele que edifica a nossa fé, né? Então, para que a gente receba de fato aquilo que Deus diz que já é nosso, precisamos estabelecer, né, esse entendimento de que a fé ela não pode ser misturada com a circunstância. Uma hora crê e uma hora não crê, né? Por isso, quando alguém ora pela gente, aí você, né, eu creio que eu recebi um milagre. Mas aí quando você olha para a circunstância, porque a circunstância ainda não mudou, né? A parte física ainda continua, ou o problema de saúde, ou o problema financeiro, aí a gente entra naquele parafuso, né? Ou eu creio porque não acontece. Não.
Não aconteceu porque, de fato, você ainda não creu ao ponto de que mesmo que naturalmente ainda o seu milagre não comece, se materializou, você tem que permanecer crendo que aquele milagre é seu. E é uma questão de tempo, de momento, daquele milagre se manifestar, diante do seu posicionamento de perseverar na fé. Porque a fé é perseverar, né? E então, a minha história se baseia, né, começou essa luta pelo entendimento da fé devido à quantidade de enfermidade que eu era atacada, né? E para resumir, a última enfermidade, ela praticamente me levou 99%. Por 1% eu tive um encontro sobrenatural. Jesus chegou a mim, né, no ano de 2013, aqui no Japão. Estava aqui no Japão, fui diagnosticada com câncer agressivo, né? Segundo o médico, na época ele disse na tireoide, no fígado, no endométrio, né? E tive que correr, aqui o bom é que tudo é rápido, né? Corri para um hospital grande e o médico confirmou, né, aquela enfermidade e começou a marcar aquele processo de fazer aqueles exames para descobrir onde iniciou o câncer, né? Mas em 10 dias, né, entre o diagnóstico, em 10 dias eu entrei em morte, né? Tive uma hemorragia muito grande aqui na minha casa e quando eu parecia que não tinha mais sangue no meu corpo, eu comecei a perceber que meus órgãos começaram a parar, tudo parar. Foi uma dor muito grande, principalmente na ponte de safena, nos músculos, uma dor muito grande quando o sangue não passa mais. E vi que chegou até o pulmão, né? O pulmão começou a gelar também, tudo gelar, paralisar. E só me restava me despedir do meu marido, né? Mas nesse meio tempo eu senti a presença da morte ali diante de mim. Foi uma presença que eu me via querendo olhar para o lado que eu percebia que estava naquele espírito. E de repente eu senti que alguém tocou no meus rosto e me fez olhar para o sentido né, contrário. E nisso eu vi Jesus na cruz com o braço estendido dizendo para mim: você não vai morrer com essa doença porque eu já morri no seu lugar, né? E logo a vida voltou para mim, né? Estou resumindo, depois em outro vídeo eu conto mais detalhadamente. Então eu quero dizer a você que eu fiquei firme nessa verdade. E tive essa experiência, voltei para o médico, me sujeitei a tudo, a todos os exames, né? Eles correram para tentar buscar o câncer, né? E, como eu disse, depois eu detalho melhor. Então nasceu agora essa missão, né? Eu estou escrevendo, né? Escrevi 3 livros, já está no Amazon e na Hotmart, eu sou ruim no inglês, né? Que acho que em PDF sai mais barato, né? E tem quem gosta de livro físico, né? Ficou muito bonito, a leitura vai ser agradável, né? Porque as letras eu coloquei grande pensando em pessoas como eu, que já está nos 50, já passou dos 50, né? E como é um manual que você vai poder usar junto com a Bíblia, tá entendendo? Porque a Bíblia, ela se divide no Novo e no Velho Testamento. E, infelizmente, a maioria dos cristãos faz uma confusão, né? E tenta viver na lei, né? Viver na lei ainda. E é diferente, né? Na Nova Aliança, a linguagem é diferente, a maneira de pensar é diferente, né? Não se busca aquilo que se já tem, apenas se apropria, né? E esse livro vai ensinar justamente isso, você se apropriar, né? E como se apropriar de qualquer milagre, de qualquer promessa que a Bíblia diz que eu e você já temos nele o sim e o amém, né? Então, eu quero deixar para vocês aqui rapidamente esse mini testemunho. Eu prometo a vocês que vou estar sempre aqui fazendo, né, um videozinho, porque tem os outros 2 livros para apresentar a vocês, né? Mas estão tudo lá no Amazon e no PDF. Vai lhe ajudar, tá entendendo? A entrar no estilo de vida que realmente a Bíblia diz o que ela diz, né? Que você tem, que nós temos. Então eu deixo aqui essa palavra nesse mini testemunho. Me perdoe que eu não tenho muito costume de câmera, né? Talvez não tenha tão bom, mas eu vou começar a praticar, né? Mandando sem editar, né? Falando diretamente mesmo. Estou aqui diretamente no TikTok, né? Gravando isso aqui para vocês. Então, um grande abraço, né? Então, onde você estiver, né, o país que você tiver, a Amazon, né, você vai encontrar 3 livros lá, que não é livro de alguém que estudou, mas de alguém que viveu o seu deserto e aprendeu com o Espírito Santo. Deus abençoe. No nome de Jesus a todos.